Alguém me confirma aí, apareceu o slide de novo? Apareceu? Pronto. Se tiver alguém que não esteja aparecendo no slide, me avisa. Então, vamos lá. Ó, o tema, como vocês já estão vendo aí, é a Revolução Industrial, né? Então, a gente vai estar falando sobre esse processo de Revolução Industrial, né? O que é que aconteceu, como é que foi e o que foi. Eu vou começar com essa imagem aí, que é uma dica de filme para vocês. Depois eu posso estar até mandando para vocês aí. O nome do filme é Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Apesar de, né, ser um filme lá da década de 30, 1933, se eu não me engano, é um filme muito bom. É preto e branco, é mudo, mas mesmo assim, todo mundo que assiste gosta desse filme, né? Porque todo mundo se assusta e quando começa a assistir, adora. Mas bora lá. O que foi, né, a Revolução Industrial? Para a gente falar de Revolução Industrial, a gente tem que saber o que é indústria. E tá aí, ó. É todo o esforço do homem para transformar a matéria-prima em mercadoria. Para isso, ele se utiliza de ferramentas ou máquinas. Então, na imagem, a gente pode observar aí a produção, né, de automóveis e também uma fábrica aí mais embaixo, a fábrica da, né, da Coca-Cola. Então, o que é que está sendo mostrado aí? Uma indústria. Oi, quem tem dúvida? Ligaram o microfone. Ah, não, peraí. É alguém querendo entrar. Deixa eu ver aqui rapidão. Prontinho. Bem-vindo aí, não sei quem é. Vamos voltar para lá. Ô, professor, rapidão. Fala. Bota aquela aqui mesmo. Clica duas vezes em cima da imagem. É porque só dá zoom no meu. Oi? Só dá zoom. Aí eu não sei como é não, bicho. Clica duas vezes. O meu não fica em tela cheia também não, professor. O meu também só dá zoom. Aí eu não sei. Vocês vão ter que ver aí. Beleza. Dentro do celular para ver assim, ó. Eu já tentei. Pera aí. Vê aí. Não. Foi não. Não tem problema não, assiste não. Depois eu vou mandar esses slides pro grupo, viu? Não tem problema também não. Vai só ouvindo e acompanhando. Então, vamos botar de volta no slide. Então, né? Seguinte. O que foi a Revolução Industrial, né? Olha aí, né? O conceito. Conjunto... Tem alguém com o microfone ligado? Desliga aí, só não sei que tenha dúvida. Conjunto de transformações técnico-científicas ocorridas a partir do século XVIII. Então, a Revolução Industrial vai ter início, ó, no século XVIII, lá na Inglaterra. O que é essa revolução? É um conjunto de transformações, onde o objetivo é transformar, né, algo, pegar uma matéria-prima e transformar em um produto manufaturado, como a gente chama, transformar, né, em algo que tem uma necessidade. Essa revolução industrial, ela vai acontecer principalmente devido a uma grande necessidade. Opa, bem-vinda, Rita. Calma aí, galera. Bem-vinda, Evelyn. Então, a galera está chegando. Então, a gente já deu início. Então, vamos lá. Voltando aqui, ó, quem entrou aí, a gente está falando de Revolução Industrial, né? Já falamos o que é indústria, né? Todo esforço do homem para transformar a matéria-prima em mercadoria. E estamos agora no conceito né, do que é a Revolução Industrial. Lembrando que, se tiver dúvida, ligue o microfone e me pergunta, que a gente vai respondendo aí. Então, a Revolução Industrial ela vai começar no século XVIII, lá na Inglaterra, né? A gente vai ver mais na frente por que começa na Inglaterra, certo? E vamos falar mais tarde também do que é essa manufatura que está aparecendo aqui, essa maquinofatura também. Dúvida? Se vocês ficarem ligando o microfone para fazer gracinha aí, né? Desliga o microfone. Então, bora lá. O que é essa questão da manufatura? A gente vai falar das fases do processo de produção. Eu tirei o slide aí rapidinho, mas já eu coloco de volta.
Então, veja só, o que é que nós vamos ter? 3 fases de produção, até chegar ao que a gente tem hoje, que a gente chama de Revolução Industrial. A primeira, a gente vai voltar bem lá atrás, que é a fase artesanal, que é justamente quando o homem, ele simplesmente usa as mãos para produzir algo, não utiliza nenhuma ferramenta. Né? Com o passar do tempo, ele vai ganhando experiência, ele vai ficando, né, mais experiente, com mais conhecimento, e o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a desenvolver alguns... Bem-vindo, Alexandre, boa tarde. Então, o homem vai desenvolver alguns instrumentos, só que ainda manuais, ele vai usar máquinas manuais. A primeira fase do processo de produção é chamada de artesanato. Daniel, boa tarde. A primeira fase é chamada de artesanato, a segunda fase é chamada de manufatura, e a outra fase, maquinofatura, que é a fase que a gente, né, a gente vive até hoje, manufatura, maquinofatura, né? Então, a gente tem a questão de, né, ter esses processos de produção. O que nos interessa é justamente o processo da maquinofatura, que é a utilização de máquinas. Então, artesanato, manufatura e maquinofatura. O artesanato era tudo feito de forma manual, já já a gente vai voltar. Né? Então, quem chegou depois aí, o assunto é, né, Revolução Industrial. Né? Eu vou estar mandando material para vocês depois, vou mandar por slide, certo? E aí eu boto no grupo tudo direitinho. Vamos voltar para o slide. Então, está aqui. A manufatura, manufaturas, na verdade. Isso aqui é uma passagem do artesanato para a manufatura, inclusive. O trabalho é feito manualmente. Né? Observe na imagem que as pessoas, né, estão, né, não têm o uso de máquinas, no máximo em ferramentas simples. Antes dessa fase da manufatura, né, era geralmente feito, o artesanato é geralmente feito por uma única pessoa, o artesão, obviamente, e dentro de sua casa. Não tem divisão do trabalho. Né? Então, não tem essa divisão. Só que aí, olha aí o que tem dizendo nos tópicos. Trabalho manual, que tudo era feito manualmente, como a gente já falou. O artesão é o principal, é ele que faz todo esse processo, não tem máquinas, né? O trabalhador participa de toda a etapa do trabalho. O que é que significa participar de toda a etapa do trabalho? Significa que desde quando ele pega a matéria-prima até o produto final, né, até o produto já pronto, ele que faz, não tem divisão do trabalho, né? Então, não há divisão do trabalho nessa questão. E ao tempo, questão do tempo, não é disciplinado pelo tempo. Quem determina o tempo, na verdade, é ele mesmo. Ele é que determina, né, o seu tempo de trabalho. Então, a gente não vai ter hora para poder chegar, hora para poder sair, hora para descanso, ainda na fase da manufatura. Já na próxima fase, que a gente vai ver agora, a maquinofatura, né, aí sim. Só um detalhe, observe essa imagem. Se vocês observarem a imagem, tem uma máquina, um TA, né, que era a máquina de fazer tecidos, e 2 crianças, né, trabalhando aí nessa máquina. A mão de obra de crianças era bastante utilizada nesse início aí da Revolução Industrial, a gente vai estar falando mais na frente. Mas o que é a maquinofatura? Ou seja, é a transformação da matéria-prima com o uso de máquinas. Está aqui, ó, utilização de máquinas nesse primeiro tópico aí. Tem uma divisão do trabalho. O que significa isso? Que o trabalho é dividido por etapas. Se a gente pegar uma fábrica de automóvel, por exemplo, a gente vai ver que na fábrica de automóveis, o cara não sabe desde o começo até o final da produção. Tem, né, a parte lá que cuida da lataria, a parte que cuida da parte elétrica, tem o setor que faz a pintura, então tem uma divisão do trabalho, né? Então, isso é fruto, isso é natural, né, desse momento que surge as máquinas, né, que há essa divisão do trabalho. Então, há uma implementação, né, uma intensificação desse processo de produção. Então, durante a fase da maquinofatura, divisão do trabalho. Produção em série. O que é que significa produção em série? Lá na fase do artesanato, o que é que acontece? Na fase do artesanato, o artesão ele nunca vai fazer um produto igual, né? Então, cada produto é feito de uma maneira. Pode sair parecido, mas não sai igual. Na maquinofatura, a produção em série. Se a gente pegar, por exemplo, um tênis.
Hoje a gente sabe que o tênis que a gente tem, um monte de gente também tem esse tênis. Por quê? Porque ele é feito em série, ele é feito por uma máquina e tudo sai praticamente igual, né? Sai praticamente da mesma maneira. Quando é no artesão, não, o artesão não faz por igual. Já com o processo de maquinofatura, a produção em série. Dinâmica de tempo de produção. Isso significa o quê? O que é essa dinâmica do tempo de produção? Né? Eles têm o objetivo de produzir mais em menos tempo. Quanto mais produzir em um tempo menor, mais o dono da fábrica vai ter lucro. Então, por isso essa dinâmica de tempo de produção. Por isso que há uma fiscalização, que há toda, né, uma preocupação do dono da fábrica, obviamente, né, para poder produzir mais em menos tempo, porque isso significa lucro para ele. Né, muito mais lucro aí. Onde vai começar a Revolução Industrial? Na Inglaterra. A Inglaterra vai ser a pioneira. O que é que significa isso? Que a Inglaterra vai ser a primeira nesse processo aí de produção. Então, a primeira nação a começar o processo de industrialização é a Inglaterra. Aí tem na tela aí de vocês, né, por que a Inglaterra foi a primeira. A explicação está aí. Primeira coisa, a Inglaterra, né, dominava os mares. O que é isso? Ela já tinha um processo de comércio marítimo, eram grandes navegadores. Na verdade, a maior marinha da época era da Inglaterra. Então, a galera, lembrando que se forem tendo dúvida aí, só ligar o microfone e perguntar, viu? Então, a Inglaterra já tinha o domínio dos mares. E ela começou a desenvolver o quê? Um processo de o próprio governo inglês, eles autorizavam seus navios a roubar o navio de outras nações. E isso foi fazendo com que eles acumulassem riqueza. Essa riqueza que eles acumulavam, tá, com saques, tá, passou a ser investido no processo de industrialização. Outra coisa, desenvolvimento do mercantilismo. Está aí nesse segundo ponto aqui, ó. O que foi esse desenvolvimento do mercantilismo? O mercantilismo a gente já estudou, né? A gente já viu ano passado. É uma prática econômica com o objetivo de quê? De acumular riqueza. Então, as nações passam a incentivar a vender mais do que comprar. Ou seja, gastar muito pouco e tentar acumular o maior número possível de riqueza. E isso foi feito de uma maneira bem inteligente pela Inglaterra. Como? A Inglaterra passava a conquistar outros povos e explorar a riqueza desses povos. Por exemplo, eles dominaram algumas regiões da África, explorou os metais preciosos e o que foi ganho com essa venda desses metais preciosos foi investido aí no processo de industrialização. Outro fator que contribuiu para que a Inglaterra fosse a primeira nesse processo de industrialização foi o quê? Tinha minas de carvão, abundância de carvão e ferro. O carvão servia para quê? Combustível para as máquinas. E o ferro? Para produzir essas máquinas, né? Então, tinha muitas ricas minas de carvão e ferro, e isso contribuiu para esse processo. O investimento veio do setor privado, como tem aí em azul, e também do governo. Então, tanto o setor privado, pessoas, né, particulares, quanto o governo incentivou esse processo de produção aí. Beleza? Então, bora seguir. Aqui são alguns exemplos de avanços tecnológicos. Máquina a vapor também. Motor a vapor agora, né, veja que já tem todo um funcionamento feito com carvão, que a água fervendo gerava. Oi? Essas pessoas que estavam passando aí do lado, esse James Watt foi quem criou, né? Foi que o quê? Esse cara aí que tá do lado, James Watt. Sim. É ele que criou essa máquina. Máquina. Aqui, ó. Só voltando. Voltar aqui rapidão. Então, motor a vapor. Esse aqui foi criado por Thomas Newcomen. O outro aí, também por ele. Aqui é só mostrando como é o funcionamento. Foi só para ilustrar para vocês verem, né, essa questão do motor a vapor. Aqui também o de James Watt já era algo. Olha aqui, onde tem, né, o fogo aí com o carvão. A água era aquecida, e aí o vapor né, que era produzido pela água fervendo, fazia com que o pistão aqui movimentasse a roda. Entenderam aí? Outro, o tear. O que é o tear? Uma máquina de fazer tecidos, de produzir tecidos, foi criado por esse Edmond.
Outro TA também, ó, por esse Edmo, que a gente viu a imagem lá no começo. Embarcação a vapor. O interessante da questão da embarcação a vapor é que ela vai dar uma ideia de que as distâncias vão diminuir. Por quê? Porque vai, né, com o motor, vai fazer com que as embarcações andem mais rápido e dá uma ideia de diminuição das distâncias. A gente sabe que a distância não diminui, mas o tempo diminui, né? Então, uma questão psicológica. Outra embarcação a vapor aí. Oi? Nada. Uma locomotiva a vapor, também as locomotivas vão fazer com que tenham, né, essa questão, essa ideia de diminuição do tempo, tá? Então, bora lá, seguindo. Consequências da Revolução Industrial. Tá? O que é que a gente vai ter de consequências? Consequências na questão social. Tá aí, ó, o ser humano foi sendo substituído ou regrado pela máquina. O que é que isso significa? Significa que as máquinas vão tomando o espaço e o lugar do homem. Né? Significa que, né, eu liguei aqui a câmera rapidinho, o que é que vai acontecer? A máquina toma o lugar do homem. A gente sabe que hoje existem máquinas, né, que é capaz de fazer o que precisava de muita, né, muita... A galera que tiver aí no chat com gracinha, eu vou tirar todo mundo da sala, viu? E dá para eu ver aqui todo mundo com gaiatriz. Viu, senhores? Então, é o seguinte, muitas máquinas vão sendo criadas e vão acabar tomando o lugar, né, das pessoas. E a gente sabe que hoje isso é comum e hoje isso é normal, de ter máquinas que fazem o que antes era feito, né, necessitava de muita gente. Vamos pegar um banco, no caixa eletrônico. A gente sabe que no caixa eletrônico a gente saca, a gente deposita, a gente paga a conta, né, a gente faz uma série de coisas que antes precisava de um monte de gente no banco para poder fazer. Isso é o quê? Isso é justamente uma consequência da Revolução Industrial. As indústrias vão produzindo sempre com o objetivo de fazer máquinas mais eficientes. É por isso, né, essa questão desse processo de industrialização, inclusive, vai gerar revoltas, que a gente vai falar já já também. Voltando aqui para nosso slide, né, de consequência social, deixa eu passar aqui rapidinho. Alguém entrou, foi? Deixa eu ver aqui, peraí, rapidão, galera. Não. Então, de consequência social, deixa eu passar. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a máquina tomando o lugar do homem, né? E ó, o trabalhador tornou-se o operário da máquina. Então, simplesmente, o que é que vai acontecer? Essa máquina vai tomando o lugar do homem ou simplesmente o homem vai ter que operar essa máquina. Quando fala aí, ó, o ritmo da vida e do trabalho deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza e passou a atender a necessidade da produção. Ou seja, com o processo de industrialização, nós vamos ter o quê? Agora nós vamos ter hora para tudo. Antes, lá na fase do artesanato, na fase da manufatura, não tinha horário para, né? Quem fazia o horário era o próprio, né, artesão, por exemplo. Só que com o surgimento das fábricas, ele tem horário para entrar, horário para, né, almoço, por exemplo, e o horário para sair. Então, o ritmo de vida começa a mudar. A gente, inclusive, hoje tem hora para tudo. No penúltimo tópico aí, diz aí, ó, usa em grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas. Então, a gente já comentou, por que mão de obra infantil? Porque pagava menos. Então, era muito mais barato colocar uma criança para trabalhar do que, né, um adulto. Êxodo rural. As cidades vão começar a crescer de forma desordenada, né? A população vai começar a sair do campo para a cidade, né? Vai começar, né, a ir em busca de emprego. O que é que vai fazer com que as pessoas tenham que sair do campo? O primeiro setor a se industrializar, ou seja, a utilizar máquina, foi o setor têxtil, ou seja, de tecidos. E esse setor... Professor, Oi? posso fazer uma pergunta? Com certeza. Esse, Oi? o que significa êxodo rural? Êxodo rural?
as pessoas começam a sair da cidade, desculpa, as pessoas começam a sair do campo, da área rural para a cidade. Então, êxodo significa fuga, saída. Então, saída do campo para a cidade. Beleza? Pronto. Quando for tendo dúvida, vai tirando aí. Então, o que é que vai acabar acontecendo? Eles têm que sair, porque as áreas que eles viviam no campo vão passar a ser cercadas para criar ovelha, para produzir lã, para produzir tecido. Então, precisava de muitas áreas. E aquele cara que tinha uma pequena propriedade, ele acaba sendo expulso. E aí ele vai ter que ir para a cidade servir de mão de obra barata. Daí o êxodo rural. Vai haver uma divisão social. Professor, Oi. como assim eles eram expulsos? Não era por causa que na roça não estava dando muito dinheiro, muitas coisas só para vender? Vai ter o quê? O que é que vai acabar acontecendo? Ele vai, como ele é um pequeno proprietário, ele não tem muito poder. Aí vem aquele que tem mais poder, ou compra de uma forma bem barata, ou acaba expulsando ele mesmo. Né? Isso era comum na época. Ele vai ser expulso mesmo. Ah, tá. E aí ele vai para a cidade servir de mão de obra. Porque em geografia o professor fala outra coisa. O professor falou o quê? Que na êxodo rural, a maioria das vezes também era por causa da falta de dinheiro. Mas eu estou falando do processo da Revolução Industrial. Ele falou na época da Revolução Industrial? Não. Aí você tá É por isso. É porque tem o êxodo rural, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Ele produzia muito pouco e teve que ir para cidades em busca de uma melhor condição de vida. Depende da situação, viu? É por isso. E aí vai surgir essa divisão social que está aí na tela. Vai surgir a burguesia e o proletário. Quem é o burguês? É o dono da máquina, é o dono da fábrica, é o cara que tem, né, as redes de transporte, é o dono do banco. Ele é o burguês. Quem é o proletário? É o trabalhador. É aquele que trabalha para o burguês. Como está aí, o trabalhador da indústria vivia do salário que recebia do capitalista. Vende sua força de trabalho. O burguês tem a máquina, por exemplo, e o proletário tem a mão de obra. Então, o proletário vai vender sua mão de obra, né, para a burguesia. Então, surge aí essa divisão social entre burguesia e proletariado. O burguês é o dono dos meios de produção. O proletário é o dono da mão de obra. Consequência econômica. O capitalismo, né, começa a se desenvolver ao crescimento, né, do sistema capitalista. Né? Então, a gente vai ter, né, essa origem do capitalismo a partir do processo de Revolução Industrial. E a gente sabe que até hoje, né, o capitalismo ele, né, existe, só que de uma forma diferenciada. A gente vai falar disso mais na frente também. Aumento da produção de mercadoria em menos tempo. Então, passa a se produzir mais, né, em menos tempo. Então, produz mais coisas, né, mais produtos em um tempo menor. Ou seja, né, por exemplo, vamos pegar uma fábrica de calçados, de sapato. Produz muito sapato em menos tempo. Se fosse um artesão fazendo, ele demoraria dias para fazer um sapato só. Né? E com o uso de máquinas, não. Com o uso de máquinas, isso vai crescer cada vez mais. Aumento do lucro e da riqueza. Esse lucro e riqueza vai ficar na mão de quem? Do burguês. A maior parte do lucro fica na mão da burguesia. Quem fica com a menor parte? O trabalhador, que recebe um salário, né, para poder trabalhar. Maior concentração na mão dos donos das indústrias, como a gente já falou, vou passar aqui. Consequências da Revolução Industrial ainda, a técnica científica. Avanço do sistema de transporte. Então, vai surgir aí, né, o sistema ferroviário, o marítimo, tudo a vapor ainda. Então, vai, né, se desenvolver o sistema de transporte. Também o sistema de telecomunicações vai se desenvolver, né, com o telégrafo, né, que é um antecessor do telefone, depois vem o telefone e por aí vai. Desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de de consumo. Então, cada dia que passa, vai surgir máquinas para produzir tudo. A gente sabe que, né, hoje você compra um produto enlatado, né, no lugar de você ter um produto que é lá tirado da terra, por exemplo, um milho, você compra milho dentro da lata. Né? Milho enlatado, como a gente fala aí. Então, tudo vai virar o quê? Tudo vai ser industrializado, que a gente sabe, né, que tem hoje. Você vai achar lá no mercado. Consequência ecológica. Né? O que é que a gente tem de consequência ecológica?
Ó, maior necessidade de matéria-prima. Com essa necessidade de matéria-prima, as florestas vão ser desmatadas, por exemplo, áreas vão ser devastadas para a exploração de ferro, né, para a exploração de ouro, por exemplo. Então, vai começar a devastar uma série de áreas. Então, há uma consequência ecológica. Rios vão ser poluídos, né, para poder jogar os dejetos das fábricas. Então, vai queimar o carvão mineral, que vai poluir o meio ambiente também. As cidades vão crescer de forma desordenada, né? Então, tudo isso são consequências ecológicas. A cidade cresce e toma lugar de quê? Toma lugar das florestas. Por isso que hoje a gente tem grandes centros que muitas vezes, né, aparecem animais, como cobras e tudo mais, porque, né, o homem está tomando lugar que antes era dos animais. Aumento de doenças e acidentes de trabalho, né? Então, as condições nas fábricas eram horríveis. Não tinha nenhuma lei, né, que defendia o trabalhador. Então, ele trabalhava cerca de 14 a 16 horas por dia, né? E adoecia porque as fábricas eram fechadas, a fuligem que saía das chaminés, né, fazia com que ele tivesse doenças de pulmão, por exemplo, então era comum. Ainda tem aqui, ó, a adoção de novos hábitos. Que novos hábitos são esses, né? Se a gente vê que na área rural tinha festas religiosas, casamentos, festa de colheita, né? Isso vai praticamente desaparecer. Por quê? Porque a pessoa vai morar na cidade e lá na cidade o tempo dele é muito pouco. Olha, né, o que tem aqui, ó, 14 a 16 horas por dia. Se a pessoa trabalha de 14 a 16 horas por dia, ele não tem tempo para poder, né, por exemplo, nem ir para a igreja. Né? Ele vai sobrar umas 8 horas aí para ele descansar. Não tinha férias também. Né? Então, são grandes consequências da Revolução Industrial. O que é que vai começar a surgir? Olha nesse último tópico aí, onde tem o nome Enclausure Lands, né? É chamado de cercamento. Né? Esse Enclausure Land era o quê? Grandes áreas passaram a ser cercadas, né? Como a gente já até falou, para a criação de ovelhas, e essa ovelha tinha que produzir a lã. Então, as pessoas começaram a ser expulsos dessas regiões e passou a ir para a cidade. E o que é que começa a fazer, né, na área rural? Começa a se instalar, inclusive, máquinas que vai tomar o lugar do homem também. Cada vez mais o homem perde o lugar no campo, né, e vai para a cidade. Né? Então, são consequências também. O que é que vai ter? Vamos já falar aqui os trabalhadores, eles começam a se organizar, né? Começam a se revoltar. E aí nós vamos ter o surgimento do que chama de sindicatos. Nesse tópico mais escuro aí, ó, trade unions, que são sindicatos. O sindicato nada mais é que a associação de trabalhadores. A gente tem hoje, né, vários sindicatos. E eles começam a surgir nessa época com as associações de operários. Os operários começam a se organizar para poder, né, reivindicar melhores condições de trabalho. Aí vai ter destaque nesse processo dois movimentos. Esse, chamado de ludismo. O que foi o ludismo? Veja que na imagem aparecem duas pessoas quebrando a máquina. Um general chamado Lud, Ned Lud, o nome dele, ele incentivou o quê? Ele começou a mandar recado para os donos das fábricas, que se eles não tirassem as máquinas e colocassem a mão de obra humana, eles começariam a enviar pessoas para quebrar essas máquinas e até para botar fogo nas fábricas. Então, quando a gente fala ludismo, vem de Ned Lud, é um movimento dos quebradores de máquina. Por quê? Porque a máquina estava tomando o lugar da mão de obra do homem. Outro movimento que a gente vai ter é o cartismo. O cartismo vem do nome Carta ao Povo. Tá? O movimento nasceu em Londres, em 1837, quando uma associação de trabalhadores enviou ao parlamento a Carta ao Povo. O que é que tinha de reivindicação nessa carta, nesse documento? Eles exigiam voto secreto, sufrágio universal masculino, ou seja, que todos os homens tivessem direito a votar. Veja que a mulher não entrava nessa questão aqui. E eles queriam que todo ano tivesse eleição para o parlamento. É claro que isso não vai ser aceito e vai gerar uma onda de greves muito grande lá em Londres, que é onde surge esse movimento. Então, dois movimentos operários que surgem durante a Revolução Industrial vai ser o ludismo e o cartismo. A Revolução Industrial vai ser dividida em fases.
né? Isso vocês veem muito em geografia. Né? Em geografia que a gente estuda mais essas fases, mas a gente vai ver aqui também. A primeira fase, que é lá no fim do século XVIII, a máquina é a vapor. Veja que na segunda fase já tem o uso da eletricidade e também dos derivados do petróleo para fazer os motores movimentarem. E a terceira fase, né, a chamada biotecnologia, nanotecnologia, né, tecnologia e mecatrônica. O que é essa bio e nanotecnologia? São, né, o uso da tecnologia, inclusive, para a cura de doenças, por exemplo. Né? Então, já há um avanço muito maior. Então, há uma fase em que as comunicações também vão se desenvolver, que é na segunda fase, né, o início da tecnologia de comunicação, e aí a gente sabe que hoje, né, essa comunicação é tão grande, é tanto que hoje a gente está tendo aula aqui, né, cada um na sua casa, né, e é mesmo assim tendo aula. Isso também é fruto desse processo de revolução industrial. E é isso. Podem ligar o microfone de vocês aí se vocês não quiserem, se vocês quiserem, na verdade. Galera, eu vou estar mandando esses slides no grupo, né? É só vocês baixarem. Então, a gente vai estar mandando slide. Segunda-feira vai ter aula de novo. Terminei. Mas segura aí que eu tenho que passar algumas informações para vocês ainda, viu? Que vocês vão precisar. Na segunda-feira, nós vamos ter mais aula, certo? Segunda? Dúvida. Segunda-feira. Dúvida. Tá. Quem tiver dúvida, vai mandar a dúvida, né? Manda dúvida para mim que eu vou tirando. A gente vai começar a utilizar o sistema de ensino. Nós vamos começar a utilizar o portal lá do nosso sistema de ensino, que é o Mas, Plural. estava na porta, foi só que tinha um mosquito aqui. Todo mundo já tem, né, o nome de usuário e senha. A gente vai ter, né, vai estar precisando. Então, vocês vão precisar, né, de estar acessando a esse portal. Eu vou fazer um vídeo orientando como é que utiliza, né? Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é que funciona. Você, quando eu fui entrar naquele site lá, ficou faltando uma senha. Não consegui completar o web. O meu também, professor. Ficou Quem faltando. é que tá com o áudio estourado aí logo, por favor? É o seu, que tá alto, que tá normal. Baixa o áudio. É o áudio do celular que tá alto. Sim, quem tava perguntando aí? Eu. Fala. É que quando eu fui entrar lá no portal, ficou faltando a letra I. E tá dizendo que a senha é incorreta. Tipo, não tem umas letras lá depois, R? Tem. Então, fica só E, R e B. Falta o I. E não entra? Não entra. Porque lá está constando que vocês praticamente todos já entraram, já tiveram acesso. Mas eu vou ver isso e passo para vocês, certo? Uhum. Beleza. Então, assim, quem tiver... Só um minutinho aqui, peraí. O Luiz Fernando está com gaiatice, deixa... Quem tiver dúvida, manda a dúvida no privado, que eu vou tirando essa dúvida. Isso aí agora só na segunda-feira, viu? Dê uma estudada no assunto. Eu vou mandar o slide para vocês, certo? E passo as orientações depois também. Belezinha? Então, ó. Valeu e até mais. Oi? Não, tô falando. Eu quero saber quem é essa Suzana de Araújo. É minha mãe, sou eu, Arthur. Calma, no celular não dá pra instalar, não. Tá cheio de memória. Tchau, tchau, valeu. Ó, nós vamos fazer as aulas aqui, viu? Tchau. Enquanto isso, todo mundo dentro de casa. Valeu, tchau. Valeu. Tchau, professor. Boa tarde para todo mundo. Boa. Pessoal, tchau. 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 E Zig? Tchau. Oi, Ricardo. E Vai vai chamar pra avisando no jogar logo. LOL agora. Não, não. Eu chamo se eu quiser, rapaz.